Pega aí o seu cafezinho e vamos bater um papo sobre como você pode romper a barreira dos 5 a 7 mil de faturamento e conseguir faturar aí na casa dos 10 a 30 mil por mês com a psicologia clínica. Se você fatura de 5 a 7 mil e vive oscilando entre esses valores, como se tivesse uma barreira invisível que te impede de romper, né? Ora você fatura 5, aí depois sobe para 7, desce para 5 de novo, sobe para 6, depois sobe para 7 e desce para 5 mais uma vez e vive oscilando nisso. Entenda, existe uma barreira invisível, e são dois cenários que representam essa barreira na clínica. Vamos entender eles aqui agora. O cenário um é o que eu chamo de um profissional que ele brinca de ter uma clínica. Por que que ele brinca de ter uma clínica? Ele consegue cobrar um valor legal, então ele cobra ali 120, 150, até R$ 200 por sessão. Atende ali seus 5, 8, 10 pacientes fixos, mas ele depende de indicações, de postagens aleatórias em redes sociais, ou seja, ele não tem um sistema previsível de captação de clientes. Então, ora entra um paciente novo, saem dois, e aí entram dois, saem mais três. Isso faz com que o resultado dele seja um faturamento que vive oscilando e que nunca se consolida na prática, tá? E eu chamo isso de brincar de ter uma clínica, porque a gente não pode ter um negócio onde a gente depende de indicação, por exemplo, que é algo completamente volátil, né? Que você não tem nenhum tipo de controle. E a gente tem o segundo cenário, que é o profissional que foi engolido pelo sistema. Então, ele atende ali por planos de saúde, por plataformas sociais, né, que não são realmente sociais, só são preços baixos. E com isso ele ganha 30, R$ 50 por sessão, faz aí 30, 40, 50 atendimentos por semana, acaba trabalhando muito e ganhando pouco. Então, é um profissional que está esgotado física e mentalmente e não tem margem para crescer, porque ele não consegue adicionar mais volume de pacientes, e mesmo que adicione mais um, dois, três pacientes, isso não gera um volume de faturamento muito maior no final das contas, porque o valor de sessão é muito baixo, tá? Então, geralmente, os psicólogos se prendem aí, né, esbarram nesse teto aí de 5, 7 mil de faturamento, porque eles estão em um desses dois cenários. Eu quero que você comente aqui embaixo em qual desses dois cenários você está. No cenário um ou no cenário 2, tá? E agora eu quero que você imagine um outro cenário, tá? Daqui 6 meses, um ano, você abre a sua agenda e tem lá 16 a 20 pacientes. É um número de pacientes que eu considero muito interessante, porque 16 a 20 pacientes dá para ter um faturamento bom se você cobra um bom valor por sessão, e também permite você ter uma agenda com liberdade de tempo, né? 16 a 20 pacientes, você atende aí na segunda, terça, quarta e quinta, né? 4 dias na semana, sobra sexta, sábado, domingo livre. Você consegue encaixar todos esses pacientes numa tarde, por exemplo, né? Então, um paciente a 1 hora, outro às 2, outro às 3, outro às 4 e outro às 5, dá 5 pacientes por dia, 4 dias na semana, 20 pacientes, né? Então, funciona muito bem, tá? E o mais importante, eu quero que você imagine essa agenda com 16 a 20 pacientes, mas 16 a 20 pacientes que valorizam o seu trabalho. Então, você cobra ali entre 150 a R$ 400 por sessão, e com isso você pode ter o seu tempo livre para estudar, ir à academia, curtir a sua família, ir na academia até no horário de herdeira, se você quiser, tudo isso sem se sentir culpada, né? Porque você tem agora uma renda legal, 9.600 a 32 mil por mês. Vamos fazer o cálculo, por que 9.600 a 32 mil? O nosso exemplo é 16 a 20 pacientes e de 150 a 400 por sessão, né? Então, se você tiver 16 pacientes cobrando 150 por sessão, a gente está falando de um faturamento de R$ 9.600. Se você tiver 20 pacientes cobrando R$ 400 por sessão, a gente está falando de um faturamento de 32 mil. E
existem, né, inúmeras variações aqui de faturamento no meio disso, tá? E como você faz, então, para ter esses 16 a 20 pacientes cobrando 150 a 400 por sessão, para poder romper esse teto aí de 5 a 7 mil de faturamento? Eu vou te apresentar aqui quatro passos muito importantes para que você consiga fazer isso. O primeiro passo é sair, abandonar o posicionamento genérico. A maioria dos psicólogos se posicionam, tá, de forma genérica, né? Então coloca lá especialista em saúde mental, atendo adolescente, adulto, idosos, né? Coloca a abordagem ali e se posiciona de uma forma muito genérica. Quando você se posiciona de forma genérica, você acaba competindo por preço, né? Você entra ali no jogo do preço e compete pelo preço porque você é genérico. Então você vai abandonar o posicionamento genérico e construir um posicionamento forte que te coloque com uma escolha óbvia do seu potencial cliente, tá? Ele precisa olhar para você e entender, essa é a pessoa certa para me ajudar com este problema que eu tenho, tá? Então, eu quero que você pense aqui no seguinte cenário. Imagine que você está com um problema no coração. E eu falo para você, olha, você tem duas opções de consulta para amanhã. Você pode se consultar com o clínico geral, ele é plantonista do SUS, aí pertinho da sua casa, de graça, porque é pelo SUS, ou você pode ir em um dos melhores cardiologistas aí da sua região, mas a consulta dele é R$ 800. Estando com um problema cardíaco, com quem você escolhe se consultar? Com o clínico geral de graça ou com o cardiologista pagando R$ 800? É muito provável que você tenha dito o cardiologista pagando R$ 800. E ainda possa pensar assim, ah, mas tem gente que vai preferir o clínico geral de graça. Obviamente, algumas pessoas vão preferir o clínico geral de graça, mas porque elas não podem pagar. Então, elas vão na opção que tem. Agora, quem pode pagar vai sempre escolher o especialista. Isso é válido na psicologia também, né? As pessoas que podem pagar um bom valor por sessão, elas vão optar por escolher o psicólogo que elas querem, o psicólogo que se mostra o psicólogo certo para ajudar elas com o problema que elas têm. Então, nesse exemplo aqui, o Myron, que é um mentorado, ele ajuda homens que estão sofrendo dentro de um relacionamento tóxico. Quando um cara que está sofrendo de um relacionamento tóxico chega no perfil dele, vê ele como uma escolha óbvia para ajudar com esse problema, tá? O segundo passo é um derivado direto do primeiro. Você vai parar de criar conteúdo genérico e começar a criar conteúdo estratégico. Muitos psicólogos criam conteúdos extremamente genéricos, né? Do tipo, 5 dicas para melhorar a sua autoestima. Autoestima é um termo que nós psicólogos entendemos, mas para falar a verdade, né, nem nós, quando fala assim, só autoestima, sabemos exatamente do que está falando, né? É um termo que a gente chama na psicologia comportamental de termo buquê, né? Por que termo buquê? Deixa eu explicar isso aqui, tem até mais a ver com psicologia. Um termo buquê é um termo que você sabe o que é, mas não sabe o que é. Um buquê, se eu digo, olha, eu tenho um buquê aqui do meu lado. Você sabe o que é, mas não sabe exatamente o que é. Sabe que ali é um arranjo com algumas flores e tal, mas você não sabe. Tem 10, tem 12, tem 3, tem 20, tem duas. Quantas flores tem? Que flores são? São rosas, violetas, sei lá, girassóis, né? Enfim, não dá para saber exatamente o que é. A mesma coisa a autoestima. Então a pessoa não se vê naquilo, ela não se identifica. É uma tentativa de atingir muitas pessoas que acaba não atingindo ninguém. Agora, um conteúdo estratégico, ele vai certeiro, ele vai na alma, né? Um cara que está sofrendo dentro de um relacionamento tóxico, que vê um conteúdo como esse, fala, caramba, isso aqui é para mim, eu preciso parar para ler isso. E o conteúdo estratégico, ele vai muito além disso, né? Além de uma headline que chame a atenção e faça ele parar para prestar atenção, o conteúdo estratégico, ele mostra ao longo dele que você entende realmente aquele problema que aquela pessoa tem e que existe um caminho para aquela pessoa e você pode ajudá-la a percorrer esse caminho. E o terceiro passo é, então, como que eu faço esses conteúdos? Me posicionei, criei esses conteúdos, como que eu faço esses conteúdos chegarem até as pessoas certas?
você vai abandonar a ideia de gerar seguidores de forma orgânica. Muitos psicólogos caíram aí no conto dos gurus que tem que produzir muito, e aí vai ter uma entrega orgânica, vai viralizar, etc, etc, etc e tal. E com isso ficam presos a uma produção de conteúdo excessiva. A geração de seguidores ali orgânica, né, a produção de conteúdo orgânica, ela é ruim por dois motivos. Primeiro, ela é extremamente exaustiva, você precisa produzir muito, né? Então, muito conteúdo, tá atento a tudo que está sendo criado no momento e tal, e produzir bastante, porque aí você vai ser recompensado com entrega. Mas aí o segundo problema é, geralmente é uma entrega desqualificada. Conteúdo que costuma performar bem organicamente, geralmente é um conteúdo mais superficial, e, consequentemente, um conteúdo que atrai, né, um público mais qualificado que acaba não comprando de você. Então, aqui, o terceiro passo é utilize o tráfego ao seu favor. Então, através do tráfego, você vai conseguir chegar até as pessoas certas. E esse investimento ele pode ser simplificado e fácil. Olha só que interessante aqui, ó. Esse conteúdo do exemplo, ele gerou 781 seguidores para o Mylon. E ele investiu nesse conteúdo R$ 12 por dia, até o momento aqui R$ 705, para ter esses 781 seguidores. Ou seja, menos de R$ 1 por seguidor. E seguidores muito mais qualificados, porque são seguidores que vêm de um conteúdo denso, né? São seguidores que já chegam bem mais prontos para conversão, que é inclusive o nosso quarto passo, ter um sistema de vendas para converter essas pessoas que chegam. A maioria dos psicólogos acha que vender é um problema, que vender é errado, e acabam tratando as pessoas de uma maneira muito fria. Quanto custa a sessão? 200. E a pessoa some, desaparece, nunca mais volta. Quando, na verdade, vender é acolher as pessoas. Dentro da psicologia, ter um sistema de vendas nada mais é do que saber acolher ali a pessoa. Então, ouvir um pouco sobre o problema que ela tem, sobre quanto tempo ela sofre com aquilo, o que que ela já tentou fazer, realmente acolher aquela pessoa. Tá? E com isso você agrega valor para quando você passar o seu preço, essa pessoa estar pronta, né? Como o Marlon comentou aqui, ó, rapaz, a melhor coisa é você saber fazer fechamento. Acabei de fechar 4 sessões aqui. E detalhe, poucas mensagens. Então você não precisa ficar se alongando muito para fazer isso, tá? E tudo isso, esses 4 passos rodando junto, você tendo um posicionamento, criando conteúdo estratégico, utilizando o tráfego para chegar às pessoas certas e tendo um sistema de conversão ali, vai fazer acontecer esse tipo de coisa aqui. Olha que interessante, a Maju me encaminhou a mensagem aqui que a paciente mandou para ela. E ela falou: ó, oi, falou comigo ontem, hoje eu marquei uma reunião. Ela vai fechar um pacote mensal para depois fechar um pacote de 3 ou 6 meses, ou seja, ela vai pagar 4 sessões para depois pagar 12 ou 24 sessões. Ela me mandou isso 11h15, 11h25. Ela já pagou e já vamos começar agora às 15 horas. E eu quero chamar a atenção para um detalhe muito interessante. Olha a mensagem encaminhada aqui da paciente. Acho que estou traumatizada com o último psicólogo querendo me jogar dentro do armário de novo. Ou seja, uma pessoa traumatizada com o psicólogo anterior. Ela viu, ela continuou. E eu vi algum anúncio no seu Instagram. Ela viu um único anúncio e já no outro dia fechou um pacote de 4 sessões de uma vez. Ou seja, quando você amarra essas 4 coisas, um posicionamento que não é genérico, um conteúdo que é estratégico, gera seguidores de uma forma simplificada através do tráfego e tem um sistema de vendas acolhedor, o resultado é esse. E se você quer a minha ajuda para poder implementar isso na prática, clica no link que vai estar aqui embaixo, me chama no WhatsApp e a gente vai conversar. Eu vou te explicar como que eu posso te ajudar a fazer isso na prática através da minha consultoria ou mentoria. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Confira os demais
vídeos aí que a gente tem no canal do YouTube e até mais.